Fala, FDBs, tudo bem? Hoje eu estou especialmente animado porque é nosso episódio de 1 ano aqui com vocês. E como sempre, estou aqui com o meu co-host, amigo, Marcos Saravalho. Tudo bem, Marcão? Tudo ótimo, Pedro. Pô, programa muito especial. E esse tá super especial aqui hoje. E onde nós estamos, Marcão, hoje? Hoje estamos aonde? Simplesmente aqui na casa deles, né? Uma das maiores referências do país aqui em gestão de investimentos. Muito obrigado, uma honra enorme estar não só com vocês, mas também presencialmente aqui gravando diretamente dos estúdios aqui da Trígono Capital. Eles falaram que a gente tem a responsabilidade de praticamente estrear esse estúdio aqui, né? E eles foram escolhidos para ser o episódio de 1 ano, porque foram os que mais bombaram quando vieram no fundo do baú, hein, cara? Agora, responsa agora do Fred, né? O CEO agora, que vai ser uma honra agora de também... O CEO? Vamos apresentar ele, então. Fred, se apresenta um pouquinho. Muito obrigado por abrir a porta da Trígono pra gente aqui nesse episódio de 1 ano do Fundo do Baú. Imagina, é um prazer estar aqui, é um privilégio celebrar esse 1 ano com vocês. Adorei o FDB, não conhecia essa São nossos FDBs, pode mandar um abraço lá pra eles. Um abraço a vocês, é um prazer estar com vocês aqui, inaugurando o nosso estúdio, né? A gente mudou o escritório recentemente, esse estúdio aqui, a Trígono é uma casa que sempre prezou pela transparência e educação do mercado, então a gente gosta de conteúdo e a gente, dada a qualidade, quantidade e variedade de conteúdos que a gente pretende fazer, acho que a gente quis ter um estúdio próprio, facilita e pode receber gente, né, programas ilustres como o de vocês, então sejam muito bem-vindos aqui à Trígono. Ótimo, Fred. E alinhado a isso, a gente já começa a discorrer aqui, alinhado a isso, né, principalmente a questão de education, né, para esse cliente final, né, que a gente também gosta muito, nossos cernes aqui do podcast. Como que foi, né, o começo da Trígono na questão dos small caps e ter que educar esse cliente para poder começar a entender isso também e alocar, né, de certa forma, que é um principal ponto ali do fundo. A gente tem uma história bastante interessante, porque tanto eu como o Werner, a gente é macaco velho de mercado. O Werner tem 40 e poucos anos, eu tenho 35. Então a gente já viu muita coisa, né? Se vocês lembrarem, vou voltar um pouco no tempo. Se vocês lembrarem, no primeiro governo Lula, né, foi um governo bom para a Bolsa, né, bom para as commodities, e a Bolsa subiu muito. E o mercado brasileiro se desenvolveu muito, 2003, 4, 5, 6, 7, perfeito, até 8, quando tudo explodiu. Mas o que aconteceu nesse mercado, nessa fase do mercado? Mercado pouco pulverizado, você não tinha acesso ao telefone celular, todas as aplicações e cadastros eram manuais, não tinha tanta informação no mercado, um investidor muito mais arisco do que hoje, né? Então, e aí nessa época várias gestoras abriram fundos de small caps. E o que acontece com os small caps naquela época, muito menos líquido do que é hoje, papéis que negociam hoje 30, 40 milhões negociavam 30, 40 mil na época. Nossa. Então, esses fundos small caps iam recebendo aplicação, porque a bolsa só sobe, o cara compra tudo, né? A hora que o cara sobe, a porta de entrada apertada, esses fundos começaram a puxar os papéis para cima. O papel negociava 50 mil reais por dia, o cara tinha que comprar 200 mil reais daquele papel, como é que ele faz? E aí puxaram papéis a 300, 400 vezes o lucro, múltiplos absurdos. Quando veio a crise de 2008, o que aconteceu? Esses caras começaram a ter resgate. E como é que você paga resgate num papel que negocia 50 mil reais por dia, que o preço está 400 vezes o lucro? Então vários fundos quebraram, né? É a mesma porta de entrada, a mesma porta de saída. Né? A gente não vai... Agora, tanto eu como o Werner, a gente já estava no mercado, os nossos fundos não sofreram com a queda, mas pagaram, né? Não houve nenhum problema de liquidez, tanto na minha gestora na época, que era o Maitá, como na gestora do Werner na época, que era a Victuar, zero problema. Mas a gente viu muita gestora quebrando e muita gestora incorporando os fundos small caps dentro dos large caps, ficaram monoproduto, né? Monoestratégia. Quando a gente abriu a Trígono, né, as primeiras conversas no começo de 2017, o que acabou acontecendo? O Werner foi desenvolvendo uma metodologia proprietária que ele aprendeu quando foi gestor do Norges Bank, de endowments americanos. Então é uma metodologia muito focada em investimento sustentável, que é o ESG, isso aqui é um dos pilares importantes aqui da Trígono, uso da ferramenta de VA como avaliação, busca por dividendos, ele foi lapidando esse processo. Então não é que ele é um especialista em small caps, o processo dele, né, o output dele, o resultado das análises foram puxando as carteiras nessa direção. Ao longo desses anos, pós 2008, 2009, né, onde tinha valor.
2009 foi um oba-oba, todo mundo ganhou. E eu lembro que o Werner foi muito criticado pelo mercado porque não tinha OGX, LLX, MMX na carteira, né? Então, você vê um cara que pensa em fundamento, pensa em longo prazo e tem rentabilidade consistente. Então, o que acabou acontecendo foi muita crítica na época e ele mantendo a metodologia dele fiel e lapidando e aprendendo. Quando a gente... E naturalmente as carteiras dele foram migrando para small caps. Se você olhar a carreira do Werner, ele nunca foi um cara de small caps. Ele tem 25 anos fazendo crédito em empresas grandes. Né? Foi o chefão de crédito do Citi, tratando com empresas enormes, Petrobras, Vale, Banco do Brasil e coisas, empresas desse porte. Então, mas a metodologia dele foi puxando, é onde ele achava valor. Então, quando a gente abria Trígono, né, a gente viu que só tinha gente fazendo isso. Por quê? Porque o mercado ficou com essa birra toda dos small caps 2008, 2009. Nunca mais a turma voltou. Sim. Agora, quando a gente viu, primeiro, tem um cara que está fazendo isso há 10 anos. A metodologia dele levou a isso, tornando-o especialista no assunto. E obviamente, não tirando a especialidade de large caps e de ações em geral, mas puxando para esse lado. Ninguém fazendo isso. E 3/4 das empresas listadas são small caps, aí que a gente vai começar. Então, essa foi a decisão, começamos por aí, né? Tivemos muito sucesso, os fundos são completamente agnósticos ao benchmark, então são os fundos completamente muito ativos, e o que dá para a gente é essa descorrelação de longo prazo. Né? Então, esse é o nosso começo, foi essa a nossa decisão. A gente vai lançar em breve a marca nova da Trígono, porque essa marca que vocês estão vendo aqui trouxe a gente até o momento. Inclusive, saiu uma reportagem nossa, eu acho que o ano passado, depois da nossa parceria com a BB Asset, que foi uma parceria que colocou a Trígono muito na vitrine, né? A BB Asset, maior gestora da América Latina, do Banco do Brasil, escolheu a Trígono dentre 165 gestoras de ações do país, né? E aí chamaram a gente da empresa de a rainha das small caps. Então, acho que esse momento a gente foi coroado, né, pelo mercado reconhecido, né? E a gente pensou, putz, a gestora sempre foi uma gestora para investir em empresas. A gente quer mais do que ser a rainha das small caps. Hoje a gente tem fundos de crédito, tem um fundo de debêntures incentivadas, tem um fundo de crédito privado high grade, estamos lançando um fundo Latam, né? Temos especialista em Latam aqui. E temos fundo de large cap, como o caso do Parthenon. Então, como é que a gente faz com que a marca se traduza para essa nova direção? Então, vocês vão ver no momento, acho que vamos lançar em pouco tempo, a marca nova que reflete essa nova fase, essa nova ambição. E que foi uma ambição traçada junto com a BB Asset, que a gente fez um plano aí de 5 anos. Boa. O Fred, falando de passivo no Brasil... aqui no Brasil, acho que 2 pontos. Primeiro, a gente tem muito ruído aqui no Brasil, né, no meio do caminho, que acaba não sendo necessariamente os fundamentos das empresas. E segundo, você acha que o investidor o brasileiro está preparado para o horizonte de longo prazo? Porque acho que no mundo todo, mas o brasileiro é muito, muito curto prazista. Né? Assim, o que falta ainda percepção de investimento de fato? O que falta no Brasil é uma estabilidade prolongada. O Brasil tem menos empresa listada do que o Vietnã. Como é que é possível o mercado de Hanoi ser maior que o mercado brasileiro? Porque aqui você nunca teve um período prolongado de estabilidade financeira para que o investidor pudesse focar no longo prazo. Né? Você hoje trabalhando com uma economia de um juro real de quase 7%, como é que o mercado de capitais vai se desenvolver dessa maneira? Então o brasileiro está muito mal acostumado. O brasileiro é aquele cara que ele é o agressivo quando o mercado está subindo, primeira cacetada, pô, o cara já não é mais, já vira conservador. Ainda fala que... Sempre falei que sou super conservador. Então o banker tem muito trabalho com isso. A gente viu muito aqui na Trígono esse problema. Porque o que a gente viu? Quando a gente abriu a gestora, né? Independentemente do fato de eu conhecer o Werner há 30 anos, na época eu já conhecia há 30 anos, e o Werner ter o histórico que ele tem, o mercado não quer saber disso. O mercado é 2 caras que estão começando uma gestora agora, Ctrl Alt Del no track record e vamos ver o que é daqui para frente. Então a gente não tinha acesso nenhum a investidores institucionais. Por isso que a gente lançou os fundos com mínimo pequeno, R$50, porque a gente sabia que o custo marginal de aquisição era mínimo. Né, com essas plataformas que na época da outra gestora e do Werner também era tudo manual, peça de cadastro. Hoje você tem, né, a gente tem uma parceria muito grande, não só com a BB Asset, que é uma parceira estratégica, né, diferente, mas o BTG distribui, a XP distribui, a Orama, que agora virou BTG, e várias outras plataformas. Então a gente não tem esse custo, chegamos a ter 120 mil investidores aqui. Então a gente começou com o mínimo baixo, sabendo que a nossa única maneira de crescer era via plataforma. E que a gente precisava de pelo menos 3 anos para conseguir atrair investidores que olham para frente.
O mercado brasileiro ele tem dois tipos de investidores, o que olha para trás e o que olha para frente. Né? Se você olhar a performance recente dos fundos, não estão indo bem. Né? Estamos no mercado de rema-rema. Né? Sim. Aquele mercado que segunda-feira está feliz, terça está triste, não sabe por que está triste, também não sabe por que está feliz, o cara falou uma coisa, aí todo mundo corre para um lado, aí você fala outra coisa, todo mundo corre para o outro, por quê? Não tem visibilidade. Sem visibilidade, é como você deixar a serra cheia de neblina com farol alto, não vai enxergar menos ainda. Então o cara fica olhando aqui para baixo. Né? E esse cara não traz fluxo para a Bolsa para que ela possa realmente precificar os fundamentos. O que acaba acontecendo com esse cenário de rema-rema aí crônico, né? Que a gente está vendo isso desde 2021. Sim. Ora é guerra na Ucrânia, depois no Oriente Médio, depois problema fiscal no Brasil, troca de governo, lá fora também. Então isso aqui deixa sem fluxo, você vê. Não entra fluxo gringo no Brasil. E aqui o cara está no IPCA mais 7, IPCA mais 6,5. O que é que ele vai se meter na bolsa? Então, quando você não tem fluxo, né, você tem menos liquidez e o mercado fica ao sabor dos ventos de curto prazo. Então, dificulta muito a precificação. Então, os fundos não performam por isso. O que acaba acontecendo é que o PL do fundo vai ficando cada vez mais barato, porque os lucros das empresas sobem, o dividendo vai subindo, né, o yield vai subindo e a cota não reage. E a gente vê isso muito no comportamento do investidor, voltando como funciona o brasileiro. A pessoa física, ela olha para trás. Exato. Não quer saber para frente. Então não adianta chegar para um cara que é investidor, pessoa física aqui, estou falando na regra, né? Você tem exceções, e ficar explicando que o fundo está barato, explicando a teoria da empresa, a tese de investimento, por que isso vai tá num bom momento. O cara olha para trás e fala assim, 12 meses não está performando, eu vou fazer outra coisa. Né? A gente, na Trígono, conquistou duas coisas. Primeiro que, mesmo o fundo indo mal, né, e a gente sabe que não está indo bem por conta do que eu comentei, a gente tem muito pouco resgate aqui. Sim. Eu acho que essa parte de educação, de transparência, de estar sempre falando as teses, nossas cartas mensais, tem todos os detalhes, a turma vai ganhando confiança e entende, e o cara pensa 3 vezes antes de tirar. Hoje saiu no Valor Econômico o Guia de Fundos, os fundos mais instáveis não, mais consistentes, da lista lá de 5 fundos, 2 eram nossos. São nossos, né? Então, assim, mesmo não indo bem no curto prazo. Então, tem muito essa cabeça de, putz, eu confio, eu tô entendendo o momento, mas o cara é mais arisco. E também estamos no momento da Trígono, onde a gente nunca teve tanta procura de investidor que olha para frente, de institucional. Por quê? A gente conquistou, eu acho que conquistamos uma posição institucional, né? Hoje você tem todos os controles, tem toda a demanda institucional para atender os investidores, a segurança institucional, um rating de gestão muito alto, a parceria com a BBA. Então, tudo isso ajuda aqueles investidores que conseguem ou ler a nossa resenha, ou fazer uma diligência prévia, ou olhar por algum ângulo e falar, peraí, a casa é boa, o gestor... O Werner já foi eleito o melhor gestor do mundo pela Citywire. Tem uma equipe de gestão forte, mas é um bom momento de entrar agora porque os fundos estão baratos, porque eu entendi que os caras estão falando. Então esses caras procuram a gente. São esses caras que ganham dinheiro. Eu nunca vi gente no mercado financeiro ganhar dinheiro que olha para trás ou que tenta fazer o market timing. Putz, agora acho que vai, agora eu tiro, agora eu coloco. Então não funciona. Aí você fala, o brasileiro é mais arisco. Mas eu acho que existe uma regra aí mundial que o investidor no mundo inteiro, de varejo, ele tende a ser um pouco mais arisco, né? E ele é mais suscetível às pressões emocionais quando o dinheiro dele não rende o que tem que render na cabeça dele. Talvez a gente tenha que entender mais o comportamento do que achar que o cara tem que entender mais a gente, né? Acho que isso é uma linha importante. E, Fred, até falando desse novo momento da Trígono, né, que você tocou um pouquinho, sobre a questão do crédito. Né, a gente vem falando em vários programas sobre a questão e outras assets comentam sobre um boom de crédito, enfim, um momento bom para isso. Só tem que eu sempre faço a mesma pergunta, vou fazer essa para você também, que é o seguinte, a partir do momento que você amplia a questão do crédito, você tem que ter empresas também para tomar esse crédito. E você mesmo falou da questão do momento de Brasil, que nunca teve um momento estável bom, para o cara até abrir uma empresa para ter esse crédito tomado. Como que é esse desafio também? Eu vou olhar para crédito e vou acabar olhando para os mesmos créditos que tem no mercado, mesmas empresas que tem no mercado, e a gente sabe também que chega momentos também que são confiáveis até um ponto, né? E como que trabalhar isso para ser essa asset multi, né? Multi-estratégia aí?
claramente a gente está tendo dois problemas no mercado de crédito hoje e que o mercado não está vendo, né? A grande maioria dos investidores não está vendo. Primeiro problema, na minha visão, é 800 bilhões de reais de juros por ano. Essa conta vai chegar um dia. A gente, quando compra um título de tesouro direto, está emprestando dinheiro para o governo. Sim. Perfeito. Né? E eu estou falando governo no sentido amplo da palavra. Sim. Né? Assim, enquanto você não tiver um equilíbrio fiscal, essa conta vai ficar cada vez maior. E um dia a conta chega, via inflação, via alguma outra coisa. A gente já viu aqui, como eu falei, estão no mercado desde 89. Desde 89 já vi plano Collor, vários planos aí, verão 1, verão 2, cruzado, cruzeiro, enfim. Então tem esse problema que essa conta de algum momento ela vai chegar se isso não for corrigido. E outro problema é o oba-oba, né? Porque assim, hoje você pega na internet, cara oferecendo 200% CDI no CDB, no Double A, né? De liquidez diária, né? E PCA mais 15, não sei aonde. Então, assim, existem vários mecanismos de crédito, né? E eu acho que as agências de rating nunca foram conservadoras o suficiente, porque lembra, em 2008, todos os bancos quebraram, tudo AAA, né? Então, assim, a gente vai começar a ver isso aqui, né? Ou acaba estourando. Ninguém consegue financiar de uma maneira saudável pagando 200% do CDI em nada. Essa conta vai pagar quem? É aquela pirâmide. Meia dúzia ganha e depois o negócio explode. Isso vai acabar assustando um pouco o mercado. Né? Eu acho que a questão da dívida imobiliária brasileira é uma questão mais de longo prazo. Né? A questão desses boom de crédito. O cara emite CCB da padaria do seu Manuel, 200 CDI, e a DTVM vai distribuir. E rápido. Quando vem acabar rápido. Paga 3% na cabeça de FII de distribuição e é rápido o negócio. Então, assim, isso vai acabar estourando. Eu acho que as plataformas, as ETVs, têm um dever fiduciário enorme de barrar essas emissões malucas. Né? Aqui, a gente tem uma maneira de mitigar muito esse risco, que é só fazer o que a gente conhece muito bem. Então, por exemplo, nosso fundo de crédito, o Sirius, é um fundo high grade. O Werner é um cara que veio de crédito. O Marcelo conhece o Werner da época de Citi, é um cara de crédito. Então, assim, o fundamento, quando a gente fala que a Trigno é uma gestora que investe em empresas, a gente está olhando o risco de equity e o risco de ações, de dívida. E a dívida sob a ótica do crédito. Então, é difícil a gente se posicionar numa empresa que pode ter algum tipo de default. Porque o trabalho é muito, muito detalhado aqui, é muito bottom-up, muito no detalhe. Os comitês aqui, a gente faz basicamente 2 comitês distintos, né? O comitê de crédito e o comitê de ações. Mas em ambos os comitês está todo mundo sentado lá. Então o Marcelo Peixoto com o time de crédito senta no comitê do Werner, o Werner senta no comitê, porque tem uma troca de ideias. Às vezes você quer comprar um papel, né, na bolsa e o cara emitiu dívida também, já vale a pena. Então acho que tem que mitigar, mas infelizmente não existe nenhum lugar no mundo onde o oba-oba não acabou explodindo em algum momento. E eu acho que tem um pouco de risco. Se o Instagram, né, ele tem aquele algoritmo que ele joga para você informações que você está querendo. Isso. Então amanhã você quer comprar um cavalo por algum motivo, vai começar a ver um montão de coisa de cavalo. Se o bobear, você até comenta com o amigo, o Instagram escuta lá e começa. Eu já vi isso acontecer. No meu caso, ele me mostra muita coisa de investimento. Né? E eu tenho visto, eu mando pro Werner, PCA mais 14, 200 CDI, Double A. Esse negócio não vai ter um final feliz. Sim. Até o Fred falando um pouquinho sobre o Fred, um pouco do Fred empreendedor e CEO aqui. Você falou um pouquinho, mas como que funciona as equipes aqui dentro da Trigo, no sentido de elas se complementam? Você falou assim, tem a análise de crédito aqui que já passa o call pro equity e vice-versa. Como é que funciona? Porque a gente conhece respeitosamente aqui muito a parte de equity, né? E acho que vai cada vez mais conhecer a parte de crédito, a parte de, enfim, dessa plataforma complementar, mas na prática, você como CEO, como é que estão construídas as equipes aqui dentro e como que funciona essa soma? Gestão de pessoas, gestão de pessoas. Bom, eu em 2005 resolvi empreender. Eu tinha uma motivação, eu não consigo ter chefe.
nunca me dei bem com o chefe e não gosto de, entendeu? De ficar recebendo ordem, ainda mais quando eu não concordo. Eu sempre tive problema. Falou, então, meu pai falou para mim, quem não quer ter chefe, vai trabalhar sozinho. Hoje os chefes são os nossos investidores. Aí você viu que tiveram muitos chefes, né? Agora tem 100 mil chefes, né? Só isso. Agora, então, uma filosofia que o Werner compartilha muito é quando a gente fosse montar a equipe, que a gente trouxesse gente legal, gente do bem, gente que a gente dá uma risada no meio da tarde. Né? Então, assim, hoje é uma gestora que não tem política, não tem rádio corredor, os processos eles são todos abertos. Então, por exemplo, o comitê de investimentos senta quem quiser, não é fechado. Né? Eu acho assim, o comercial, o cara do marketing tem que saber por que está comprando essa empresa. Sim. Ele pode assistir a live se ele quiser, ele pode ler a resenha, mas na hora que ele está vendo lá os modelos, eu já vi o cara do marketing questionando o modelo pro Werner. Você não acha que está um pouco otimista essa premissa? Então, assim, tem muito dessa integração, dessa transferência na empresa. Sim. A empresa ela foi montada com 3 pilares. E eu senti um pouco essa dificuldade como CEO. Quando abriu a gestora, eu e o Werner, começamos nós dois, numa sala, metade desse estúdio aqui. Depois trouxemos uma pessoa para ajudar na parte administrativa. Né? Contratamos um escritório, no caso foi o Freitas Leite, para fazer a parte regulatória, eu precisava das licenças para operar. Então, naquela época, e foi quando eu sentei com o Werner num almoço e falei, cara, a gente já namorou 3 vezes, 2, 3 vezes, agora você está solteiro, eu estou solteiro, vamos casar. Ele falou, vamos, mas eu quero uma condição. Falei, qual? Eu sou o gestor, você faz todo o resto, tá bom? Falei, bom. Isso eu acho que a gente não está nem ter falado. Mas esse você faz todo o resto, para ele realmente só queria fazer gestão. Ele não quer lidar com todo o resto. Então, eu sempre fiz todo o resto. Tá. Conforme eu fui montando a equipe, eu fiquei sem saber o que fazer com o meu tempo. Porque eu fazia o comercial, o cara tá lá, fazia um pouco de marketing, agora tenho aqui. Cuidava um pouco do RH, agora tem um pouco aqui. Administrativo foi o primeiro que eu soltei. Então, eu fui aprendendo também, reinventando, de como você vira o maestro dessa história toda não bota mais tanto a mão na massa. E também não faz uma coisa que eu detestava que faziam comigo, que era um micromanagement. Eu trabalhei um tempo na McKinsey e o chefe fica na sua cola, no cangote lá e fica olhando a sua planilha e olhando as formas. Você fica louco com isso. Então eu falei, aqui eu tenho que saber delegar, trazer cara bom. Então a gente dividiu a empresa em 3 pilares, né, do ponto de vista de recursos humanos. Você tem o pilar de gestão, né? Gestão tem uma equipe dedicada de renda variável, uma equipe dedicada de renda fixa. Governança é muito simples. O Werner é o CIO. Na questão de crédito, ele tem poder de veto. Mas quem manda no crédito, quem faz a gestão do crédito é o Marcelo com a equipe dele. O Vera tem poder de veto como CIO e ele tem poder de veto sempre que tiver alguma coisa embaixo, né, na questão de investimentos. E tem o trader, tudo direitinho lá. A gente tem muito cuidado nos processos, na alocação de ordem, é tudo muito, muito diligente aqui. Aí você tem um outro pilar, que é o pilar de operação, que é o Arthur, nosso CEO. E lá está toda a parte de operação, middle office, back office, administrativo, risco, compliance. E funciona muito bem também. E embaixo de mim ficou não só a área de operação, que eu deleguei para um C-level, como toda a parte de comercial. Hoje tem um comercial institucional, o Brandão e o Henrique, e tem o digital, que é o Fusar, que vocês conheceram, e o Danilo. Né? São 2. E o Fusar é um cara, a gente gosta de dizer além do óbvio, né? Ele foi uma contratação muito além do óbvio. Porque o Fusar eu conheci na Porto. Sim. E o Fusar foi RI da Porto durante 10 anos. Eu falei, um cara que sabe falar com o mercado. Um cara que tá afim de fazer um trabalho bem feito. Um cara competente. Nunca trabalhou em asset. Vai pegar aqui as teses de investimento, vai entender, porque durante 10 anos ele vendeu o business da Porto Seguro. Então, é um cara que pegou rápido e ele tem o mandato de fazer o varejo. E a gente tem também uma área de marketing muito forte, né, com o Romilson como diretor, e uma área de BI, uma empresa que tem muita informação. Então, a gente divide dessa maneira. Agora, a gente está com 30 pessoas. O Roma, eu chamo ele de Roma, ele é diretor de marketing de RH e está procurando alguém de RH aqui para ajudar no dia a dia, que é importante, né? Você começar a ter um pouco de política. Então, é uma empresa que funciona muito bem, né? Tem uma vez por mês campeonato de pôquer, a turma joga, então assim, é uma turma... Chama o Marcos Saravalli que ele gosta. Contador de cartas. O importante é isso, cara, a gente se divertir no trabalho. Né? E Fredão, dentro disso, né, a gente também olha,
Então você mostrou a dificuldade, de certa forma, que é montar isso tudo, montar uma empresa dessa. E a gente olha, óbvio, principalmente os últimos 10 anos ali, né? A gente tô 10, 11 anos de assessoria, um boom de asset, assim, absurdo, e até depois, até uma reduçãozinha ali, que o pessoal foi mal das pernas, né? Mas como que você vê o futuro disso, né? Ainda mais vocês se reinventando aí dentro da questão de multi-estratégia, enfim. Como você vê o futuro dessas assets? E se vocês também acabam, de certa forma, olhando em algum momento alguma coisa para adquirir, enfim, como que vocês olham isso? Toda vez que você tem demanda, a oferta aparece. Uhum. Então, o que acontece? Você vai ter agora, talvez, assets especializados em créditos estruturados, o cara que vai vender o CDB de 200%. Né? Então, assim, vai surgindo. Uhum. Se o mercado estabilizar, novas gestoras de ações. É normal isso acontecer. O que acaba acontecendo é que a gestora não performa, não ganha escala, então ela é comprada, ela fecha. Então isso é um ciclo normal, eu não vejo nada diferente. Agora, quem é que quer abrir uma gestora de ações no mercado de hoje? Ninguém quer abrir gestora de ações. A gente consegue vender, captar pelo que a gente construiu, mas é difícil. Agora, abrir uma gestora no país não é difícil. Né? Você precisa ter... você precisa dar entrada na CVM, você precisa ter um gestor responsável, que é o que tem o CGA, você precisa ter um diretor de distribuição, de compliance, né? E depois você chega na Ambima e você pega um escritório de advocacia, você abre uma gestora. O importante é fazer um trabalho bem feito para que a gestora cresça e entregue resultado para o cliente, né? E não fazer uma gestora por fazer. Então não é difícil fazer gestora aqui. Tem gente que vende gestora. Algumas dessas gestoras. O cara abre e depois só vende. O ponto é assim: se você tem uma gestora, depois de um tempo não conseguiu atingir um número, você entrega o dinheiro para os investidores e vende o que chama de casca. O cara compra de você o CNPJ, já está na CVM, avisa o administrador do fundo, se é que tem fundo, de que agora não é você, é outro, e o negócio roda e vai e anda. Então, assim, a regulamentação, na minha visão, poderia ser um pouco mais rígida para evitar, né, boom de gestora. Uhum. Né? Você fala em olhar o score mesmo dos gestores, olhar, né, ir para a parte técnica mesmo. Eu acho, porque o que acaba acontecendo é o seguinte: você não tem hoje uma maneira de monitorar se o cara que está como CGA está atuando na empresa. Eu posso pedir, você é meu amigo, você tem que ser já, entra aqui. Uhum. Entendeu? Sim. É igual um engenheiro responsável de obra. O cara assina várias obras. Então, assim, tem essa questão. Tem uma outra questão que hoje, se você quiser tirar um CGA, não é fácil. São 2 provas. Né? E depois a CVM ainda tem que aprovar. Mas alguns gestores, né, não fizeram prova. Eles entraram... eles eram gestores para a CVM, os caras mais antigos, né, gestores da CVM. E o cara teve uma janela de isenção. Então, o cara tem um CGA hoje sem e às vezes o cara, por exemplo, ele vai pagando o FII dele trimestral da CVM e vai mantendo a carteira. Então, na minha visão, deveria ser um pouco mais regulado. Eu acho que o mercado americano tem várias falhas que aqui não tem. Né? Então, por exemplo, aqui você tem um administrador separado, independente. Uhum. Lá, nem sempre. Então, algumas coisas que o mercado brasileiro faz muito bem. Mas essa história de vou abrir uma gestora, em 6 meses estou com as licenças, ou compro uma, é fácil demais. Né? E aí você acaba tendo muita gente aí fazendo o que não deve. Boa. Ô Fred, voltando para RH, como é que... Aquela pergunta de RH, né? Como é que você vê a Trígono daqui a 5, 10 anos, no sentido de portfólio, de tamanho? Você acha que você vai ter um portfólio de crédito como vocês são fortes hoje em equity? Como é que você vê os próximos passos? Olha, do jeito que as coisas... Bom, eu não posso dizer quando é que o cenário para ações vai virar. Sim. Né? Acaba virando. Se não virar pelo top-down, vai virar pelo bottom-up. No nosso caso, a gente vai ganhar sozinho. Já vi esse filme aqui. O mercado azedou em 2021, a gente subiu 50%, o mercado deu 0. Pode acontecer de novo aqui, se o mercado ficar muito encucado com muito tempo, né, com as ações. Mas aqui na Trígono, a gente tem muito cuidado em fazer só o que a gente sabe e trazer as pessoas certas para a equipe. Então, no começo da gestora, não tinha processo de contratação. Né? E a gente fez algumas contratações erradas. Hoje a gente colocou algumas regras. Tem que ter pelo menos 5 pessoas diferentes opinando de áreas diferentes. Criou um pouco de processo. Aí você vai trazendo
E é outra coisa. A pessoa entende a cultura da empresa antes de entrar. Olha, o que você vai trabalhar? Você quer trabalhar desse jeito? É assim que você quer trabalhar? Aí você vai aprendendo com os erros e vai montando uma equipe que está todo mundo comprado na ideia. Quando você fala para frente da Trígono, né, uma preocupação que a gente sempre teve aqui é que a Trígono não se tornasse um one-man show. Eu não posso ter numa empresa com o porte que a gente tem, com tudo que a gente construiu, dependendo só do Werner como gestor. Então o Werner sempre teve mandato, o Werner sempre concordou comigo disso, né, de que ele precisaria formar sucessores. E a gente tinha 2 caminhos. Né? O caminho de vou contratar um cara mais sênior, o Werner tem 60 anos, 60 e poucos anos, pega um cara de 40 e o cara vai ser treinado, o SEC precisa ser lapidado para assumir isso ao longo do tempo. Esse é o caminho que o Werner nunca quis perseguir, porque esses caras mais velhos têm vícios e têm a maneira de fazer, e a gente tem a nossa maneira de fazer. Então a gente optou pelo caminho mais difícil, mas mais sólido, que é trazer gente mais júnior e que a gente pudesse treinar. Então tem uma analista aqui que está com a gente desde o começo. Né? No caso do Yuzo, está com a gente, está na foto dos 100 milhões. O Yuzo está sendo treinado. Né? Obviamente ele tem um estilo dele, um jeito dele, né? Tem até um clube de investimentos que ele está tocando há 3 anos sozinho. Boa. Saindo daqui, a gente vai anunciar a promoção do Yuzo. Então, o Yuzo... Chegaria para ele falar, né? O Yuzo, ele tem um fundo que ele... E para você ver na nossa cabeça o que aconteceu aqui dentro, né? O Werner sempre falou, eu sempre falei também que para você ser gestor, você precisa realmente gerenciar o dinheiro de terceiro. Senão é igual jogar pôquer com feijãozinho. Sim. Se você jogar pôquer com feijão, sem dinheiro, o cara blefa, all-in, fica, né? E a gente teve aí o Yuzo, que é um cara muito habilidoso, com uma visão menos de longo prazo. Ele tem o lado fundamentalista do Werner, aprendeu muito com o Werner, mas ele é um cara que puxa mais vai lá para cá, ele shorteia um pouco também no fundamento, né? E ele foi criando um produto, eu dei dinheiro na física para ele, o Werner também, e eu falei, bota todo o seu dinheiro aqui dentro. E a gente vai fazer, você vai gerir esse meu dinheiro, do Werner, e o seu. E ele tomava canseira, inclusive quando abriu para clientes, né? Hoje é um clube, são 50 investidores, e lotou já. A gente dava o telefone celular dele, o WhatsApp dele para os clientes. Momento ruim, o cliente ficava na orelha dele e falei, você tem que aprender, tem que se calejar. Foi muito bom isso, porque o cara amadureceu como gestor, tem um track record fenomenal. Ele opera um long bias, né, um 120-20. Então significa que ele compra 100% de ações, vende 20% de ações, depois com dinheiro compra mais 20%. Ele está levemente alavancado, tem todos os controles de risco. E assim que ele tirar o CGA dele, a gente vai transformar esse clube em fundo. Né? E eu coloco, não é fácil tirar o CGA hoje. Então ele estudou, passou na primeira prova, tem que passar a segunda. Então você está treinando o cara, e não só treinando no caso dele, treinando o cara para desenvolver uma nova linha de produto aqui. Sim. Né? Que já vem com track record. Aí temos mais 3 analistas que também estão sendo treinados. Porque o que a gente foi percebendo, às vezes você tem um cara como o Pelé, eu acho que o Werner é um Pelé, o cara joga bem em toda posição, cara. Bota ele... Até no gol o Pelé jogava bem. Então, o cara joga no meio de campo, o zagueiro, no ataque. O Werner é um pouco disso, pela experiência, pela genialidade dele. Então, eu nunca tive a expectativa que eu ia encontrar um outro Werner aqui. E o que a gente foi fazendo, a gente trouxe gente excepcional e que o cara foi... Eu comecei a perceber, esse cara é melhor na linha, esse cara é melhor no campo. Então, acho que a sucessão natural daqui não é ter um novo Werner. A sucessão natural é ter um time de gestão que vai ser liderado por ele até o momento em que ele se aposentar ou eu me aposentar. E aí o time continua, mas não passa a ser um one-man show. Por exemplo, a parte de governança. Hoje a gestora tem 26 conselheiros indicados por nós, completamente independentes. Então a gente sabe quem são. O processo de seleção ele é um processo transparente, todo mundo conhece. Quem fez isso sempre aqui? O Werner. Quem está começando a aprender a fazer? O Shin. O Shin foi... gerente de RI da Positivo, veio para cá com a cabeça de governança, tem que fazer o curso da Dom Cabral aí, e ele vai ser um cara que está sendo treinado para pegar esse lado do Werner. E aí a gente tem mais 2 caras muito bons, que é o Guilherme e o Pedro, que são analistas raiz,
como o Werner, que adora espredar balanço e faz a Sim, pergunta, mais analista. Então, se você tirar o Werner hoje, você tem 4 caras que fazem o trabalho dele com maestria, cada um do seu jeito, e que juntam tudo lá na frente para fazer a mesma coisa. Então a gente está treinando isso. Né? Podemos aumentar a equipe? Podemos. Né? E eu acho que o Marcelo é a mesma história, de que o Marcelo começou agora. Então você perguntou, eu acho que o crédito tem tudo para superar em AUM equities, porque crédito no Brasil sempre foi um segmento que atraiu o investidor. Né? Mesmo com a Selic a 2,5, ainda tinha cara investindo em crédito. Né? E assim como, né, eu vejo asset indo num caminho, assim como o escritório de investimentos, né, que vocês, de certa forma, foram uma das primeiras assets, vamos dizer, realmente vanguardista na questão de ter um CEO já direto, né? Porque agora aparece muito CEO de asset, mas não tinha, era só o gestor ali mesmo. E isso é bom porque esse fluxo, né, que você faz de processo acaba chegando no cliente final, que é onde eu vou entrar agora. Você falou sobre o clube, né? Que você tem o dinheiro proprietário e mais os clientes finais também. E essa relação, geralmente, né, tirando o institucional, geralmente acaba sendo fria porque você tem as plataformas que vocês aproveitaram. Mas eu entendo, até vendo a questão de volume de mídia mesmo de vocês e de o que foi construído, né? Eu conheci muito pelo Marcão aí também, que vocês têm uma relação com o cliente final muito boa, né? De conhecer mesmo o cara, porque não é aberto, né? A gente sabe na plataforma não é aberto isso, mas de conhecer mesmo o cara, do pessoal tá ali sempre, ao mesmo tempo, falando bem e às vezes hateando também, mas é normal. Mas isso é normal. Acho que qualquer empresa que sobressai, que faz um bom trabalho, que tem gente que fala bem, sempre vai ter um outro que não fala tão bem ou fala mal. Né? O ponto é que a gente sempre prezou por essa transparência e sempre incentivou essa proximidade. Então, qualquer cliente que quer falar comigo já sabe o e-mail, já manda, já pergunta. Se eu não tiver a resposta, eu pergunto, outra pessoa responde. Às vezes na live tem gente perguntando, então a gente sempre dedicou tempo a isso. Uhum. E pela regulamentação eu não tenho acesso direto ao cliente, ele é um número aqui, os clientes de varejo. Mas são todos próximos. A gente tem muita oportunidade, né? Agora mais ainda com o Fusaro, desenvolveu um relacionamento muito amplo com os agentes, com os escritórios. Por exemplo, o BTG, que foi hoje é um dos principais parceiros, além do Banco do Brasil, ele foi um cara que abriu todas as portas para a gente quando a gente começou. Então, fui lá, sentei com o Salute, pedi ajuda para ele, e você vê o Salute hoje é CEO da Asset, né? Do banco inteiro. Banco inteiro. Né? E quem que é o CIO? Os Teves. Então, os caras eles têm essa dupla que funciona muito bem. Olha o banco como é que está hoje, não para de crescer e ganha prêmio. Então, eu pedi ajuda, cara. Estamos começando uma gestora, aqui está a nossa história, me ajuda aí a abrir os escritórios. Ele me passou para o Flora, que era o cara que chefiava e continua chefiando isso aí. Né? E o Flora, cara, me colocou na cara do gol. Só tenho a agradecer. Eu estava com o Flora recentemente e ele falou assim, perguntaram para mim qual que é o sucesso aqui na plataforma do BTG. Eu falei, liga para o Frederico e pergunta para ele como é que ele fez. E eu fiz muito isso. Sola de sapato. Foi pré-pandemia, não tinha Zoom, não tinha Teams. Não, pega o avião e vai visitar, sola de sapato, pega o carro, visita. Então eu fiz muito isso. E eu lembro uma coisa interessante, que a gente, quando começou a visitar, um pouco track record, obviamente, eu via muita coisa do tipo, small caps tem muito mais risco. A small caps basta um vento mais forte que a empresa quebra. Small caps não tem governança, não tem consistência. Nossa, a gente ouvia, e eu falava, putz, quanta asneira, cara. O mercado não tem a mínima ideia. Aí eu criei uma apresentação chamada As 7 Lendas da Small Caps. Que a gente pegava, por exemplo, Small Caps tem mais risco, desmistificava, mostrava estatisticamente, mostrava com fundamento que aquilo era uma lenda, que não era verdade. Quando eu terminei essa apresentação, todo mundo que eu já tinha visitado na época BTG, eu falei, eu quero falar de novo, só que agora eu quero mostrar isso aqui. E eu lembro que a gente teve um boom, porque quando a EQI lançou a Money Week, a EQI hoje é 50 bilhões, que isso, o Custódio, um amigo meu, Vacaria, turma lá, né? Kleber lá. Kleber, a galera. Kleber Falquete. Isso é comédia. Boa, muito isso é comédia. boa. E assim, os caras fizeram um trabalho fantástico e abriram pra gente. Então, o primeiro Money Week, eu apresentei as lendas da Small Caps. E essa turma ajudou a gente a divulgar essas ideias. E foi depois que a gente conseguiu atingir o grande público, né, sobre as Small Caps, que a gente começou a ter realmente captação na Trígono dessa turma aí. Então, é tudo uma questão de educação, de transparência, o cara entender o que você está falando. Que o cara para entender. Sim.
Então eu tenho certeza que, às vezes tem um investidor nosso, olha o nosso resultado de curto prazo, fala, putz, a mão coça, o cara quer sair. Mas ele para pensar, respira fundo e fala assim, putz, deixa eu ver uma live, deixa eu assistir ler uma resenha, deixa eu ver um podcast. Aí o cara fala, não, peraí, metal leve, né, shoes, olha porque os caras estão comprando lá, pô, colocaram um conselheiro na Kepler, né, olha o que os caras estão fazendo, peraí, não tá indo bem em 12 meses, mas olha em 24, 36, putz, tá barato, não vou tirar não. Então acho que a gente tem muito, criou, é o que o mercado fala de FOMO, né, o Fear of Missing Out, o cara tem medo, o cara resgata o negócio voa na cara dele. A gente fez um estudo de consistência aqui, me mostraram de manhã, a gente pegou o track record do fundo inteiro. Eu não lembro os números que eu acabei de ver esse estudo. Foram 1.000 e poucos pregões já que a gente rodou, acho que o flagship. Se você tirar os 20 melhores dias, a rentabilidade cai absurdamente. Qual que é a chance do cara que fica tirando de bom que tá fora desses dias aí? Um absurdo. Perfeito. Então assim, ou o cara é gênio e acertou as 20, ou o cara é um azarão e perdeu as 20. Mas na média o cara fica 10 dentro, 10 fora, se o cara entra e sai. Então, olha, vou dar um outro exemplo aqui de como o investidor pensa. A gente, quando começou a gestora, se vocês lembram no mercado, a gente teve anos muito ruins de mercado. A gente está vivendo um pouco esse cenário hoje, que foi aquele ano de final de 2013, 14, 15... 15 foi um desafio absurdo. Entendeu? Não, a gente... 15... Sem falar de política, a gente sabe. Mas foi um desafio... Um pouco do 16. E a gente pegou aqui o track record do Werner pré-trígono, né, e juntou com um dos fundos que a gente tem aqui, que tem a mesma estratégia. Então eu consegui ver um track record desde 2008. Vendo como é que seria o track record desde 2008. Né? Quebramos em fases. Essa fase foi uma fase onde o fundo foi muito mal. E aí, numa dessas visitas que eu fiz no começo da gestora, eu fui visitar um banco grande. E o banco falou assim, nós perdemos muito dinheiro com o Werner. Falei, ixi, isso aqui vai ser difícil de trazer para cá. Começou bem, né? Cheguei no escritório e falei, Werner, o cara lá falou que perdeu muito dinheiro com você. Aí ele tirou o gráfico e falou, olha onde o cara entrou. O cara ficou me olhando desde 2011. 11, 12, 13, 14. O cara entrou e tirou no final de 16. Olha o que aconteceu em 17. Deu 100%. Um ano praticamente, 12 meses o fundo. Então assim, esse cara vem dizer que perdeu dinheiro. Market timing não funciona. Tem um estudo do Peter Lynch, vocês conhecem? Sim. O maior gestor do... Acho que ele teve durante 14 anos 30 e poucos % em dólar na média por ano. Quando ele se aposentou, Peter Lynch, se aposentou porque cansou mesmo dessa entre aspas, cobrança indevida, digamos assim. Chegaram à conclusão que 62% do passivo dele falou que perdeu dinheiro com ele. Pô, mas como é que alguém perdeu dinheiro com esse cara aí que deu 32% em dólar consistentemente durante 14 anos? Porque o cara cai, entra e sai. O fundo sobe, ele não tá dentro. Resolvi entrar. O fundo cai, eu tiro. Aí sobe de novo, eu quero entrar. Então assim, a gente tem uma análise de BI aqui que a gente vê um pouco de rotatividade errada, né? E eu posso dizer assim, 80% dos investidores que investem aqui menos de R$1.000 fazem esse tipo de besteira. Faz o trade. Não, o cara erra. 80% das vezes o cara vende a cota a 1 e compra 1,20. Depois vende a 1,30 e recompra a 2. O cara fica correndo atrás. E aí, se você subir um pouco o ticket, até 50 mil, o número dá mais 50%. Você vê os caras não... Então, assim, eu acho o papel do assessor fundamental, né? Por isso que eu sou fãzaço aí da IQI, de outros parceiros, da One e outros parceiros que a gente tem aí, que os caras têm esse papel de educação e a gente tem de todas a transparência e ferramenta para o cara ensinar e que a mensagem chegue na cabeça do investidor. Teve um desafio muito grande com o Banco do Brasil. A gente fechou a parceria no meio do ano. Bom você falar disso, realmente, né? Banco do Brasil, como entrar com essa cabeça no Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil ele tem praticamente 3 canais de distribuição, bolsos diferentes. Tem a Asset, que depende do gestor. Então, você tem lá que convencer o gestor, né, que seu fundo vale a pena entrar no FOF dele, ou no fundo exclusivo, ou no que seja. Você tem o cara da Previdência, que acaba girando sozinho. A Brasil Prev é enorme. Aliás, tudo no Banco do Brasil é muito grande. Né? E funciona como um reloginho aqui. E você tem o cara do varejo. E no varejo, você tem vários segmentos. Você tem o segmento do super private, que eu não conhecia,
Super private é aquele cara que tem mais 100 milhões com o banco. Uhum. Então tem muito agricultor que tem muito relacionamento com o banco. Imagina, o banco fundado em 1808, por Dom João VI. Olha a tradição que a gente está falando aqui, né? Aí você tem o private, depois você tem o investidor estilo, alta renda e varejo, né? Eu não tenho como conversar com essa capilaridade toda. Então, eu também não tenho como conversar com todos os gerentes do Banco do Brasil. Então, o banco ele sabe como é que ele atinge esse público. Então, tem vários calls, tem material interno. Mas no pessoal mais sofisticado, ultra high e private, a gente teve esse tipo de desafio, que foi, logo depois da parceria, vender isso. Então, eu fiz uma viagem pelo Brasil todo e eles têm escritórios private pelo Brasil todo. É um private super redondo, super sofisticado. E a gente foi para o Nordeste, foi para Bahia, lá para o Nordeste, lá para cima, Porto Alegre, Paraná, São Paulo, Rio, Brasília, enfim. E foi falando da Trígono, da parceria. E a gente teve muito sucesso em captar. Só que, de novo, se você olhar o track record do fundo, desde a parceria, está muito mal. O track record está muito ruim. Então, o que aconteceu? A gente teve 2 tipos de cobrança. O pessoal da Asset falou, e aí? Né? Esse cara foi muito mais fácil conversar. Pega o avião, vai para o Rio, bota todo mundo na sala e fala, cara, é o seguinte, gestor, todo mundo aqui é gestor, Sim. Todo mundo é sofisticado, todo mundo entende. Aí você passa para o cara o fundamento das empresas, o cara já fica, putz, ok, já entendi, onde é que eu boto mais dinheiro? Qual que você recomenda? Os caras querem fazer o caminho certo. Né? E no private a gente teve essa dificuldade, porque o cara do private, o banker chegou para o cliente e falou assim, Trígono agora parceira, olha o track record dos caras, melhor gestor do mundo, papapá. E o cara do private colocou o dinheiro lá. Passou 3, 4, 5, 6 meses, o fundo tá indo mal, o cara falou, peraí, cobra o banker. E eu não tenho acesso ao cliente final, então eu não tenho como remediar ou tentar mostrar para o cara. Então, qual a estratégia aqui? Quando a gente percebeu que estava tendo cobrança, né, eu tenho uma comunicação direta com a direção da BB Asset, a gente tem todas as informações que a gente precisa. O próprio Mário virou para mim e falou, cara, vamos marcar de novo um roadshow no private, porque você vai explicar para a galera. E a gente foi lá, explicou, foi um por um, tá indo mal por isso, olha para frente, o que está acontecendo, olha as empresas. Então eu trabalho, cara, todo dia dia é um trabalho. O banco dá para a gente uma musculatura enorme, mas ao contrário do que muitos acham, cara, não cai no colo aqui. Tem que buscar, cara. Sim. Não é porque fez a parceria, entendeu? O cara lá pega o aplicativo dele, do Banco do Brasil, faz um ranking de fundos, ele vai investir no top 3. A gente não está no top 3 agora. Vai voltar. Conheço a turma aqui, vai voltar. Mas agora não está. Então, assim, tem dificuldade. Então, assim, a parceria é uma parceria que dá muita força para a gente, credibilidade, acesso, principalmente, né? Outros bancos procuram a gente por conta dessa parceria para distribuir também. Mas, cara, não é já ganhou, cai no colo aqui. Tem que suar a camisa. Boa. Mas eu vejo que faz crescer muito até vocês, porque, entender depois, trabalhar com esse público, vocês vão sair com uma vantagem competitiva absurda. Porque é isso que, na verdade, basicamente, como assessor, o Marco também fala muito de small cap, é o que a gente preza para poder olhar o público final, como que faz esse cara ficar mais tempo, é o LTV, né, que a gente brinca, né, como faz ele ter mais LTV com a gente, né, enfim, esse cara tá mais junto, né, Marcão, acho que isso é um desafio meio que global, então os caras tendo esse campo para poder nadar nesse aquário, para poder pelo menos fazer também essas experiências, que é importante, eu acho que dá uma vantagem competitiva absurda. Mas eu acho também que, eu vou contar uma experiência, é mais difícil do Banco do Brasil do que qualquer outro lugar. Porque tem um detalhe. Se você é um assessor, por mais que você tenha uma franquia por trás, Sim. O cara não tem muito apego a você, certo? Então, se não vai bem, o cara pega, fecha aqui e abre em outro lugar. Banco Brasil, não. Banco Brasil, o cara é Banco Brasil, o cara veste a camisa. É o brand e do o cara Banco do não Brasil, né? passa na cabeça dele trocar de banco. Ele quer trocar de fundo. Jornal de banco. Então, a propensão do cara de mudar é muito mais simples, que é muito mais fácil para ele. Tá lá Tira dentro, daqui e bota aqui. Sim. Diferente do outro cara, não tô contente, ele troca. Não gostou desse escritório, vai pro outro. Acontece. Então, no Banco Brasil, não. O cara tá lá há muito tempo. Ele não sai do banco. E não quer sair, e não deve sair, e a gente tem que fazer o nosso trabalho. Ô, Fred, falando de Banco Brasil, agora é o momento de arrumar inimizades e
E a amizade. Provocações, tava demorando, hein? Tava leve, hein? Esse tempo junto a gente já vai criando... Intimidade pra isso. Mas o que o Banco do Brasil viu na Trígono, para selecionar a Trígono, que não viu nas outras 164? Olha, a gente primeiro que eles contrataram o UBS para fazer esse processo de seleção, o IB do UBS, que eles têm uma sociedade no Brasil. E o UBS, ele acabei vendo, ele fez uma peneira. E ele tinha assets, aí ele peneirou por tamanho, peneirou por governança, ele foi peneirando, porque o que eles queriam? Eles queriam fazer parceria com uma gestora em ações que fosse especializada e que trouxesse para eles produtos diferenciados que eles não poderiam ter na própria asset. Uhum. Né? Então essa foi a cabeça. E onde é que eles viram diferenciação na gente? Eles viram diferenciação na cabeça de dono que a gente imprime, nossa qualidade de análise das empresas que eles inclusive sentam no comitê como ouvintes, né? Porque a gente tem uma cláusula de independência lá, que eles querem aprender com a gente também. O time de gestão do banco lá, da BB Asset, ele gosta de trocar ideia com a gente, quer saber. Então, assim, eles olharam muito isso. Olharam a questão do longo prazo, da diferenciação, do lado o fato de ser agnóstico, né? Então, descorrelacionado, e a parte de governança. O banco, ele tem uma pegada muito forte em ESG, isso é muito sério lá dentro. Né? Não é só a questão ambiental, a questão social, mas a questão de governança. E a gente tem, nos pilares que a gente combinou no Business Plan, a melhoria e o desenvolvimento da governança no mercado brasileiro. Eles estão ajudando a gente nisso, a gente ajuda eles nisso, às vezes junta força para eleger conselho junto. E é um negócio que funciona muito bem. Então, acho que eles enxergaram essa troca de ideias, essa capacidade de entregar produtos dessa qualidade e um pouco da cabeça, digamos assim, da filosofia parecida. Independentemente, os caras estão de 1808, a gente é de 2017. Mas a gente vem com uma cabeça ESG muito forte. E isso acho que cativou os caras. E eles olharam, a gente viu a lista lá. Tinham gestores excepcionais lá também, mas eu acho que a gente foi o único que atendeu tudo que eles queriam. Né? Então, eles ficaram muito felizes quando a gente não sabia quem era, né? Quando chegou o BS para conversar, a gente achou que era um gringo. Né? O BS também não falou o cliente. Aí quando marcou reunião no Rio de Janeiro para conhecer o cliente, a gente já começou a tentar, quem é que pode ser? Na hora que botou o endereço lá... Eram eles mesmo. A Avenida do Chile, lá é República do Chile. Avenida do Chile. O BTG não é porque não está mais aqui. Já teve, mas não é. Né? Já tivemos essa oportunidade. Mas aí quando a gente viu que era eles, cara, para mim me bateu uma satisfação muito grande, não só porque é a maior asset da América Latina, né? Mas essa consistência, né? essa durabilidade, né? essa marca que eles são hoje. Né? Aí você dá um Google no banco para chancela. Pra você entender 1808, fala 1808, cara. Olha quanto tempo esses caras têm aí. Isso que o Banco Brasil é o Brasil. Sim. Então a gente ficou muito contente, né, em ser uma gestora brasileira com esse sócio que entende, né, o nosso mercado como ninguém. Né? Marcão, tudo que é bom vai acabando, né? Só tem que a gente... Acabou o tempo aqui. É muito bom. Viu? A gente falou que era bate-papo, né? O pessoal não acredita. Mas a gente queria, Fred, que você realmente, nessa novo formato agora da Trígono, resumisse um pouco do que vem por aí dessa nova forma, não só a logo, né? Que a gente sabe que vai mudar. Você falou já um pouquinho da estratégia, enfim, resumisse um pouco esse caminho. O Marcão falou de 5 anos para frente, mas agora desse novo ano aí. A gente, quando elaborou a parceria com o banco, né? Foi um processo. Houve vários comitês que a Trígono precisou passar. Conselho diretor do banco, conselho de administração do banco, comitê de governança, teve todo um processo que durou 6 meses. E a gente teve tempo de fazer um business plan com eles. Né? E esse business plan foi aprovado no conselho para que a gente pudesse executar isso a 4 mãos. E aí a gente traçou a rota de crescimento da Trígono nesse momento. Uma coisa que a gente não fez foi criar produtos que a gente não sabe entregar resultado. Então você não vai ver lá produto de câmbio, multimercado, criptomoeda, FDIC. Não tem como a gente fazer uma coisa que a gente não entende e a ideia não era trazer equipes para fazer isso. Então a gente partiu do seguinte princípio. Na hora que você olha os nossos fundos hoje, os principais, os 3 fundos, né, o Flagship, o Delphos e o Verbier,
pela própria metodologia e momento de mercado, mesmo os fundos de dividendos e o ações livre, eles têm um pouco de viés small caps. É natural. O mercado melhorar e começar a ter visibilidade, ele vai ter papéis de large cap como outro fundo qualquer. Lembra que o fundo é agnóstico. Quando a gente estava conversando com o banco, com a BBA sobre a parceria, eles perguntaram qual que é o capacity desses fundos aí. Então, onde eu chego nesses fundos? Assumindo que o flagship vai até os 60, o Delphos 30 e o Verbier 30, aí a gente falou, olha, o capacity é isso. Ele falou, olha, a gente não fez essa parceria para ficar pequeno. A gente quer ser grande. O que mais a gente pode fazer? Eu falei, a gente vai fazer o que a gente sabe fazer. Por exemplo, abrir um fundo de large cap. Uhum. Por exemplo, capitalizar o Dynamic, que é o clube que vai virar fundo, que tem um track record bom. Uhum. Então a gente criou uma estratégia de crescimento com eles que envolvia não só capital nos fundos atuais, como também criação de novos produtos com o seed capital do banco. E isso também, e a gente quebrou isso na parte de previdência, então lançamos 2 fundos de previdência com o Banco do Brasil, que replica o Verbier e o Delphos. E temos aí no pipeline, como eu te falei, o Latam. Os fundos de crédito aqui, os 2 foram seed capital do banco. O Parthenon, que é nosso primeiro fundo large cap, seed capital do banco. Então foi combinado. Para vocês terem uma ideia, o Parthenon, que é a versão D7, tem uma capacidade de 14 bi. Então, assim, abriu para a gente um outro caminho, de novo, mantendo o nosso DNA. Né? A gente não tem como inventar moda aqui, fazer outras coisas. Às vezes bate gente aqui, olha, eu quero mostrar para você um fundo assim, assim, assim. Eu falei, olha, não é a cabeça da gestora, vamos ficar onde a gente sabe e vamos melhorar as equipes e aprofundar as análises do que a gente sabe fazer. Boa. Ô Fred, posso fazer uma última pergunta Claro. até para a gente concatenar tudo aqui? A gente sabe que a gente está num cenário desafiador de curto prazo, quando a gente olha principalmente macro, político, enfim. Mas qual o recado que você passa, não só para Trígono, mas para o investidor de bolsa, que está olhando, de um lado a gente tem um desafio, mas a gente tem, por exemplo, empresas negociando a 3 vezes lucro, 2 vezes geração de Essa é uma pergunta caixa. fácil responder. Primeira coisa, investidor de bolsa, não faça direto, cara. O cara, quando tá com dor de dente, vai no espelho e abre a boca e fica cutucando para descobrir o que é, ou vai no dentista. Então, assim, investidor pessoa física não tem, a não ser que o cara tenha o tempo para dedicar, tem muita gente que faz isso muito bem feito. Sim. Mas o cara é médico, o cara é advogado, o cara tem outras atividades, que vai se meter, fica comprando papel. Ele vai operar top-down, vai fazer market timing, o cara nem cotiza o investimento dele, não sabe. Então, às vezes, e a ciência comportamental diz que o cara lembra mais das vitórias. Então, ganhou dinheiro, eu ganhei, mas perdeu 200 ontem, ganhou 100 hoje, ganhei dinheiro. Então, assim, não faça sozinho, né? Primeiro recado. E segundo recado escolha bons gestores. E o que é um bom gestor? Aquele que tem resultado em longo prazo consistente, que é fruto da transparência de como ele faz o negócio. Então, quando você compra um fundo da Trígono, você compra a cota lá, mas não importa. O que tem atrás da cota? O que eu estou comprando? Porque você investir num fundo multimercado hoje é meio... A gente não sabe o que tem lá dentro. Sim. Um dia tem uma coisa, outro dia tem outra. Né? Aqui, né, e tem outros gestores que fazem esse trabalho bem feito, de contar o que ele está fazendo. Pega a carta, faz a lição de casa. O cara, quando quer comprar um carro novo, não faz lição de casa? Bom, entende quais são os modelos, vale a pena colocar teto solar, quanto eu vou pagar mais se eu quiser, sei lá, roda de magnésio da minha idade tinha isso. Rodão. Então, assim, o cara faz a lição de casa. E por que para investimento o cara não faz? Quando ele tem um assessor, o assessor fez a lição de casa para ele. Mas a decisão final é sempre do cliente, e um pouco pessoal. Então, na hora que o assessor descreve o perfil ele tem como dizer, isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim. No nosso caso aqui, como eu falei, a gente tem poucas movimentações, porque a turma entende o que a gente está fazendo. O que tem por trás da cota? Desde o começo aqui, eu e o Werner, a gente fazia live toda quarta-feira às 7. Agora eu não faço mais, ele faz com a equipe dele. Desde o começo. Aí desligava a live e falei, Werner, você fala tudo, cara. O cara vai fazer sozinho. Não, cara, aqui é transparente. Quero que o cara entenda o que eu estou fazendo. Eu vou ganhar credibilidade no mercado. O cara entende a minha cabeça, entende a tese de investimento. Então, o cara que compra um fundo da Trígono, é importante ele entender. Ele quer entender o gestor, a filosofia, mas por que o cara é empresário? Por que o cara não pode pegar uma resenha nossa e olhar a gente como uma forma de diversificar? O cara é um empresário de varejo, o cara é dono de loja, tem todo o patrimônio dele nas lojas. Diversifique em outros negócios.
Então aqui é uma gestora que mexe em empresas. E quando você entende por que eu estou investindo em qual empresa, vai te dar confiança. Então, essas 2 dicas. Não faça sozinho, faça sua lição de casa. Uhum. E tenha paciência também, né? Sim, sim. Você quer montar uma horta na sua casa amanhã, você não vai botar semente e amanhã sair colhendo. Demora. E não depende de ninguém, a não ser do tempo. Para a gente voltar a performar, o fundo mostrar resultado, você precisa ter, primeiro, ficar fidedigno à sua metodologia, o seu método de investimento. Não é porque o mercado quer que você vá para cá que você vai para cá. Olha o que aconteceu em 2009, todo mundo criticando o Werner porque não comprou a GX. E foi criticado, eu lembro. Então assim, o cara fica na linha dele porque ele acredita naquilo, né? Então um dia ele vai colher essa fruta. Um dia o negócio vai virar. Você não pode ter um papel Metal Edge que paga 20% de dividendo. 22, 23 de dividendo. Ótimo. Que CDB pagar isso? Com risco metal leve. Sim. Empresa que não tem dívida. Então, assim, o mercado começa a perceber. Então, tem que ter paciência. Paciência, conhecimento e humildade para delegar. Acho que isso é o trígono do sucesso nos investimentos. Muito bom. Pô, ótimo fechamento. Melhor que isso, nada. Fred, a gente quer te agradecer muito aqui. Obrigado demais. Foi um prazer, viu, cara? Muito bom. Eu fico muito feliz de ter Parabéns participado. pela Casa Nova, né? Pô, isso aqui é maravilhoso. A gente vai acabar alugando aqui várias vezes aqui, mas depois a gente fala isso. Depois a gente fala isso. É importante agora, eu vou virar um FDB. FDB. Né? Já clica lá, você também, ó. @FDB_ o fundo do baú. E vamos para mais um ano, galera. Obrigado. Valeu, obrigado, Fred. pessoal. Tchau. Prazer estar com vocês.